Meus queridos amigos, tudo na paz? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é música para os ouvidos da maioria dos investidores na Bolsa de Valores. Ações baratas e dividendos, mas antes que você pense que é hora de você sair correndo, abrir o home broker, comprar tudo que é ação, que tá tudo barato, calma a cabeça que pressa, ganância, impaciência, medo, Peugeot, Citroën, isso tudo é coisa que costuma te dar prejuízo e dor de cabeça e não costumam colocar dinheiro no seu bolso. Com esse cenário atual apontando para uma possível queda dos juros, aqui no mundo a taxa Selic continuando a cair, taxa de juros começando a cair nos Estados Unidos, mundo afora, você deve estar pensando, eu vou encher a carteira de ações baratas, ações de dividendos e ver o dinheiro entrando com força. Finalmente eu vou me tornar um rico a mais no mundo, como eu sempre quis. Mas investir em ações exige mais do que você olhar só para o preço, para o dividend yield também. Então hoje a gente vai ver exatamente o que a gente tem que considerar para fazer essas escolhas inteligentes, evitar armadilhas que podem te custar caro depois, uma coisa que você achou que está comprando barato que depois você vai ver que custou muito caro. Vamos ver como é que está o cenário macroeconômico e algumas ações que podem ser boas opções no momento para 2024, no médio e longo prazo, que é o mais importante na minha opinião. Então quem já é de casa, quem já acompanha o canal aqui há mais tempo, deixa o like aqui para fortalecer a nossa parceria. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, analista de valores imobiliários, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você gostar do conteúdo, sinta-se convidado a se inscrever. Até agora, na terça-feira, dia 6, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no momento que eu estou gravando, o Ibovespa está subindo mais ou menos 1,9%, batendo 130 mil pontos novamente. E para começar, a gente vai falar sobre as expectativas de queda na taxa de juros no Brasil e mundo afora também, diante dessas recentes declarações do presidente do Banco Central nos Estados Unidos. O que a gente viu? A gente percebeu um cenário cauteloso e otimista também para a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, embora recentemente ele tenha esfriado completamente as expectativas de cortes imediatos na taxa de juros para março. Ele sinalizou uma abertura para 3 possíveis ajustes na taxa de juros em 2024, ou seja, 3 possíveis quedas na taxa de juros dos Estados Unidos ainda esse ano, o que é bom. Então, o que ele quis dizer? Enquanto a gente não se convencer de que a gente vai ter uma queda sustentável da inflação na direção da meta, que é 2%, ali eu vou segurar a onda e segurar os juros. Mas estou deixando claro também que tem espaço para redução da taxa de juros ainda esse ano, se a gente tiver continuidade no bom desempenho econômico e a confirmação dessa tendência de desinflação. Mas a prioridade segue e seguirá sendo a estabilidade dos preços. Possivelmente a gente vai ver o início dos cortes no meio do ano para frente, o que pode trazer um impulso significativo para os investidores e para a economia em geral. Lá na Austrália, só para você ter noção, o Banco Central deles também começa a dar esses sinais de queda na taxa de juros, então parece que a gente está mesmo diante de um movimento meio que sincronizado que atravessa o globo com os grandes bancos centrais sinalizando, dando aquela olhada para o mercado e sinalizando o começo da queda nos juros. O Banco Central da Austrália manteve a taxa de juros em 4,35%, mas começou a preparar um terreno para a redução. Então, disso daí você pode tirar as suas conclusões também. Eles vieram com aquele papo de que a inflação, embora ainda esteja elevada, começou a dar uma aliviada e as projeções para o PIB e a inflação foram ajustadas para baixo. É como se eles estivessem dizendo o quê? Calma, galera, a gente está no controle, está tudo sob controle e as coisas vão melhorar e vamos ver quem baixa primeiro essa taxa. O ideal que todo mundo gostaria era que os Estados Unidos baixasse primeiro as suas taxas de juros, porque se os Estados Unidos mantêm essa taxa mais alta, ele atrai dinheiro de qualquer outro lugar, qualquer outro canto do mundo e acaba depreciando outras moedas. Não tem jeito. Então, o ideal seria que os Estados Unidos pudesse baixar logo essa taxa de juros. Mas apesar da gente ter contextos econômicos até um tanto distintos, a música que está tocando é bem parecida. A gente precisa desacelerar a inflação de vez
para ter espaço para redução das taxas de juros sem medo de ser feliz, entendeu? Então, o que a gente pode esperar? Se os juros nos Estados Unidos começarem a cair, isso pode significar que a gente tem um ambiente mais favorável para o investimento em renda variável, mais capital também girando na economia, quem sabe um empurrãozinho na Bolsa de Valores e na economia global que precisa se recuperar também. Nesse grupo, né, de presidentes dos bancos centrais mundo afora, o presidente do Banco Central aqui no Brasil também falou. Por aqui, as projeções para a inflação começaram realmente a dar uma relaxada, não tá mais, ninguém está se preocupando tanto mais com a inflação, era 4,14% a expectativa para 2024, agora a galera do mercado já fala ali em 3,81% e até 3,5% para os anos seguintes. É como se o mercado financeiro tivesse dado um suspiro de alívio com relação à inflação e dito, porra, beleza, a gente já sabe até onde que isso pode chegar, não estamos com medo da inflação mais. O Campos Neto, ele mostrou uns gráficos recentemente que basicamente dizem, olha, a confiança está voltando e as expectativas de inflação caindo. Então, o pior já passou. E ele também falou que sem saber direito qual que era a meta fiscal, ficava difícil decidir o que fazer com a política monetária também. Mas agora, com essa meta definida, todo mundo parece estar mais tranquilo. Tranquilo entre aspas, né? Se e como o governo vai dar conta de bater essa meta é outra história, mas pelo menos eles não avacalharam e rasgaram a meta e jogaram na lata de lixo, que já é menos mal. De acordo com o Boletim Focus, só para você ter uma noção, para a taxa de juros, a Selic, a taxa básica de juros, a mediana das expectativas, ela segue em 9% no fim de 2024, mesmo com todo esse movimento nas últimas semanas, e o mesmo aconteceu para as projeções e previsões para 2025 e 2026, que continua em 8,5%, nos mesmos patamares da semana passada. E se você acompanha aqui o canal, você sabe que o que era esperado em janeiro de 2023 para o final do ano passado, de acordo com os primeiros relatórios do Boletim Focus, era um cenário diferente do que o que a gente viu no final do ano. E isso pode acontecer esse ano mais uma vez, tanto para pior quanto para melhor, mas nem sempre a média dos economistas ali, que a gente tem sendo divulgada no relatório do Boletim Focus, a média das estimativas, nem sempre ela acerta. Isso pode acontecer. Então, se a inflação realmente surpreende para baixo, a Selic pode cair mais do que o esperado e a Bolsa deve responder bem. Basicamente é isso que deve acontecer. Mas é como eu sempre digo, você não pode brincar com o dinheiro. Dinheiro não é brincadeira, dinheiro é coisa de adulto, investimento também. Então, quem tem um horizonte maior, já começa sim a ficar de olho nas ações, em boas oportunidades para dividendos, enfim. Vamos ver aqui algumas ações que podem ser boas opções, de acordo com a opinião de alguns analistas, que eu dei uma filtrada também nelas, também de acordo com a minha opinião, que também sou analista. Mas antes, eu preciso falar sério com vocês, porque tem uma coisa que eu não consigo entender. Vamos lá, eu já falei para vocês aqui que a primeira decisão que você toma quando você decide investir na Bolsa de Valores é você definir ali quais são as ações que você vai investir, que você vai comprar, e aquelas ações que você não vai comprar, que você vai ficar de fora, que você vai manter distância independente do preço, tá? E por falar nisso, em breve tem novidade aqui para vocês que vai ajudar muito com essa tarefa. Então fique ligado nos próximos vídeos, tá? Se você não tiver inscrito, se inscreva aqui no canal, porque é algo que você vai querer ser avisado, pode acreditar. Mas voltando aqui a falar, né, dentro desse grupo de ações que a gente decide que a gente vai investir, que vale a pena, depois você vai analisar o preço. Mas dentro desse grupo eu divido aqui em algumas categorias específicas. Primeiro a gente tem as ações que a gente considera óbvias, então essas são as empresas ali com fundamentos sólidos, um histórico robusto, retornos aceitáveis, boa rentabilidade, riscos mais baixos, bons dividendos, resultados consistentes, enfim. São empresas menos sujeitas a ciclos econômicos, negociadas a preços razoáveis. Aqui você pode colocar bons fundos imobiliários nessa cesta aqui também, porque você vai ter um retorno ali mais seguro. E aí, embora esses investimentos, né,
não vão chegar e multiplicar o seu patrimônio por 3, 5, 10 vezes no curto prazo, eles também não vão trazer surpresas negativas, dor de cabeça para você. É um tipo de ação para ser a base da carteira do investidor, eu costumo dizer. Então, em seguida, você tem as ações mais baratas, mais descontadas, e aqui o risco ele é um pouquinho maior. Por quê? Às vezes, você vai ter o cenário mais pessimista, a Bolsa de Valores sofrendo muito, e essas ações mais óbvias que eu falei, elas ficam baratas demais. Ou, às vezes, a empresa está passando por dificuldades, está enfrentando dificuldades momentâneas que ela tem plenas condições de superar. Você tem exemplos como o Bradesco agora, Banco do Brasil, Sanepar, uns tempos atrás, que estavam muito descontadas. Gravei vídeos aqui falando sobre isso. Por isso que essas ações elas podem oscilar entre o grupo das óbvias e das descontadas, dependendo da circunstância. Se ela é óbvia e está barata, é ótimo, vai fundo, né? Desde que você tenha estudado e saiba o que você está fazendo. Mas investir nessas empresas, quando elas estão descontadas, isso pode te render bons retornos. Você comprar uma boa empresa com fundamentos muito sólidos e que está descontada. Geralmente, quando a bolsa está sofrendo, ali você tem a oportunidade de ter um retorno acima da média, sem correr tanto risco no médio e longo prazo. Quando a bolsa está ok, não está mais tão barata, para você ter um retorno maior, você precisa correr um risco também maior. Dito isso, a gente tem também as ações de crescimento, que são empresas com bons fundamentos, mas que vão acabar enfrentando, né, os riscos de execução dos seus projetos. São empresas mais arriscadas. Tem menos acesso a capital, menos acesso ao crédito mais barato também. Só que se você escolhe bem, essas empresas elas podem te render bons investimentos. E por fim, a gente tem também aqui as empresas mais cíclicas, onde o foco deve ser sempre nas empresas mais eficientes, com dívidas mais saudáveis, não pega ali empresas excessivamente endividadas. Você tem aqui Suzano, Vale, que estão nesse grupo. São empresas sujeitas aos ciclos econômicos, tem a Klabin também. Enfim, o que eu não entendo, nessas empresas mais cíclicas, como eu falei, você vai buscar eficiência, rentabilidade, empresas redondas, independente do preço da commodity, você quer uma boa empresa para você carregar. O que eu não entendo é por que diante de tantas boas opções, alguns investidores insistem em escolher as tranqueiras, o raio das tranqueiras. Por que você vai ficar enchendo a sua carteira de Oi, Casas Bahia, Gol, Azul, Light? Pô, 1, 2, 5% da carteira eu até entendo, quem nunca, né? Mas o que eu observo? Que muitas vezes esses investidores que fazem isso, que enchem a carteira de tranqueiras, e você pode ser um deles, se você já fez isso, ou talvez pode ser que você esteja prestes a fazer, e eu espero que esse vídeo consiga tirar essa ideia da sua cabeça, mas geralmente quem faz isso são pessoas que estão com pressa, começando a investir e às vezes com pouco capital. Porque quem já tem muito capital sabe que é difícil acumular e não vai ficar comprando essas merdas. E quem faz isso tende a perder muito dinheiro rapidamente, perder praticamente todo o seu dinheiro ali, esse pouco capital, rapidamente, aprende a lição e para. Então, meu conselho é pula essa fase das apostas mais arriscadas, tá? Para com isso, aprenda com os erros dos outros e comece a sua carteira de investimentos com uma estratégia inteligente já focada no médio e longo prazo desde o início. Tá? Você não vai ficar rico da noite para o dia na Bolsa de Valores. Isso não vai acontecer. Então, cuidado. Se você não tratar bem o seu dinheiro, ele vai parar no bolso de outra pessoa, como eu sempre falo aqui. E agora, falando aqui das ações baratas, você tem Vale liderando na visão dos analistas, descontada, uma boa oportunidade, abaixo dos R$70. Eu já falei aqui várias vezes que eu considero Vale uma boa opção. O JP Morgan, ele deu uma ajeitadinha ali nas estimativas deles para Vale, cortaram o preço-alvo de 105 para 102, mas ainda assim eles estão vendo um potencial de alta de mais de 55% em relação ao preço atual. Então, isso não é pouca coisa. É claro, né, a história fica ainda mais interessante quando você vai falar ali de que a economia da China está dando sinais de que pode melhorar. Quando a China esquenta, o mercado de minério de ferro, ele se aquece também. Isso é positivo. Será que isso realmente vai acontecer? Não sei. Você pega o BTG Pactual, também está de olho na Vale, está vendo que 2024 pode ser um bom ano para a empresa, eles estão esperando mais um ano, talvez, de déficit no mercado de minério de ferro e já sentem que isso pode ser positivo para os lucros da empresa. Isso significa que a produção e as vendas da Vale podem melhorar
e os custos devem também dar uma aliviada. Lembrando, a Vale é uma das empresas mais eficientes do mundo quando a gente está falando de minério de ferro. E realmente, com a China dando aquela animada ali, dando uma reanimada, a Vale ela tende a se beneficiar. Vocês sabem, eu sou meio cético com relação a prever o que vai acontecer com o preço do minério de ferro, o que vai acontecer com a economia da China. Como vocês sabem, eu acho que isso não é muito fácil de você ficar prevendo, preço de commodity, preço de dólar, mas eu acho que por esse preço, a Vale ela é uma boa opção, porque mesmo que o minério ainda caia mais um pouco, ela consegue gerar caixa e pagar dividendos, porque ela é muito eficiente. Abaixo dos R$70 para mim é um preço interessante para quem tem perfil e horizonte, mas eu nunca compro ações de commodities a ponto de eu ficar meio que arrependido se ela cair um pouquinho mais, porque eu sei que isso pode acontecer. Então o que acontece? Você compra, mas nunca compre tanto, porque se cair um pouquinho mais, você vai ter vontade ainda de continuar comprando. É sempre aos poucos em commodities, na minha opinião. É diferente, por exemplo, de uma ação de uma empresa do setor elétrico, quando está muito descontada, eu tenho mais coragem de colocar um capital um pouco maior de uma vez. Mas eu fiz isso com Petrobras e deu certo. O que acontece? Ali depois do início da pandemia estava muito barato, comprei algumas ações da Petrobras e depois fui comprando mais algumas. Hoje, você sente aquela dor de cotovelo, aquele arrependimentozinho ali de não ter comprado mais depois que você tem um resultado muito bom, mas é melhor isso do que você se arrepender de ter comprado demais e ver a ação caindo ainda mais e você não ter mais aquele apetite de poder comprar, entendeu? Gerdau, Goal4 também é uma empresa que aparece como uma opção descontada. O mercado só vai parar de bater nessa empresa quando o preço do aço voltar a subir. Aí eu fiz um vídeo, não vou entrar tanto no detalhe aqui de Gerdau, mas eu fiz um vídeo especificamente sobre esse tema. Se você quiser saber mais detalhes, clica aqui no card. Outra ação com cara de boa oportunidade para 2024, na minha opinião, é a Kepler Weber. Estou falando de Kepler 3, provavelmente a gente está olhando aqui para uma daquelas oportunidades que tem o cheiro do campo, do agronegócio brasileiro, tá? É uma das possíveis oportunidades dentro do nosso vasto agronegócio. Por que eu estou falando isso? A Kepler é a prova viva de que dá para você lucrar vendendo picaretas e pás na corrida do ouro, ou melhor, na corrida do agro. E ela teve o melhor ano de sua história em 2022, um lucro líquido ali de quase 400 milhões, mostrando que o agro não é só pop, como também é lucrativo. Tá? E não vou parar por aqui não. Tá? Ela tem muita diversificação, muita diversidade, atua em várias frentes, isso dilui o risco da ciclicidade do negócio. Tanto que é por isso que ela está sofrendo menos agora do que estaria se não fosse tão diversificada. E ainda tem aquele detalhe que faz toda a diferença, que são os serviços, que a empresa também atua com prestação de serviços, isso gera receita recorrente, que todo empresário gosta. E com o agronegócio brasileiro pedindo mais estrutura, clamando por mais estrutura, ela mostra que ela tem lenha para queimar, tem uma avenida interessante ali. E investir nessa empresa pode ser um movimento de quem sabe se beneficiar com isso. Daí, com essa queda de 10% no ano, ela está negociando abaixo dos R$10, o que pode ser um preço bem interessante. Arezzo também é uma boa empresa que, na minha opinião, a gente pode colocar no grupo das empresas de crescimento, que eu considero baratas nesse momento. A ENGIE, EGI E3, está perfeitamente no meio daquelas empresas que eu falei que são seguras e mais óbvias. Tá uma ótima empresa, uma empresa excelente, para mim barata no momento, por esse preço e deve pagar bons dividendos. Tá? Essas ações são opções interessantes. Com relação ao momento atual, para mim está tranquilo. Não acho que você vai ter mais tranquilidade do que isso na Bolsa de Valores na sua vida de investidor, a não ser nos momentos em que você esteja pagando caro nas ações. Porque Bolsa de Valores é assim, né? Se tiver parecendo que está tranquilo demais, é provável que você esteja pagando caro nas ações, tá? Então, no mais, conheça suas opções, suas possibilidades, entenda os riscos e escolha com inteligência, tá? Ações com fundamentos sólidos e lembra de evitar as tranqueiras, como eu falei. Beleza, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like aqui. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!